Você já parou para pensar que talvez tudo o que ensinaram sobre sucesso e vida esteja errado? Que talvez a ideia de trabalhar duro, esperar pelo momento certo ou depender da sorte seja a maior mentira que já contaram a você? Eu descobri que um único hábito pode virar sua realidade de cabeça para baixo. E vou lhe mostrar como ele fez isso comigo. Prepare-se, porque o que vou dizer pode chocar você, mas também pode libertar. Essa é a palavra que separa os que conquistam dos que apenas sonham. E não se engane, não estou falando de escolher entre café ou chá, entre pegar o ônibus ou o metrô. Estou falando da decisão que muda a trajetória inteira da sua vida. Você já percebeu como é comum as pessoas dizerem: eu queria tanto isso, mas não posso porque não tenho dinheiro, porque não tenho tempo, porque não conheço as pessoas certas. Talvez você mesmo já tenha dito isso dezenas de vezes. Mas no fundo essas não são razões, são desculpas disfarçadas. A verdadeira razão está na ausência de uma decisão firme, definitiva, irrevogável. Veja o exemplo de John F. Kennedy, em 1962. Ele subiu ao palco e declarou ao mundo: vamos levar o homem à Lua. Naquele momento ninguém sabia como fazer isso. A tecnologia necessária nem sequer existia. Mas a decisão foi tomada. E o que aconteceu a partir daí? Tudo começou a se mover. Cientistas, engenheiros, recursos, ideias que até então pareciam impossíveis. Você percebe? O caminho nunca aparece antes da decisão. Ele se constrói depois que você se compromete de verdade. É como se o universo inteiro estivesse esperando esse sinal. A maioria, no entanto, vive paralisada porque não consegue enxergar como chegar lá. Elas dizem: quando eu tiver o dinheiro, eu faço. Quando eu tiver tempo, eu começo. Esse é o grande erro. A verdade é que você nunca terá tudo perfeitamente pronto. Eu mesmo só percebi isso quando larguei a segurança de um emprego e escolhi seguir um caminho que ninguém ao meu redor entendia. Não fazia o menor sentido no papel, mas a decisão que eu tomei acendeu uma chama que me obrigou a encontrar os recursos, as oportunidades e até a coragem que eu não sabia que tinha. E talvez você esteja se perguntando: mas e se eu errar? A resposta é simples. Você já está errando quando não decide. Quantos anos já passaram repetindo os mesmos resultados, dirigindo o mesmo carro, vivendo na mesma casa, reclamando dos mesmos problemas? Isso não é acaso. É apenas reflexo das pequenas não decisões acumuladas. Existe uma pesquisa da Universidade de Colômbia que mostra que quanto mais tempo as pessoas demoram para decidir, maior é a probabilidade de ficarem insatisfeitas com a escolha feita. Sabe por quê? Porque indecisão cria dúvida, e dúvida rouba energia. A decisão firme é o que coloca você numa frequência diferente. Imagine um rádio. Enquanto você continua sintonizado na mesma estação, só escuta as mesmas músicas. Mas o instante em que gira o botão, uma nova programação surge. É isso que acontece com sua vida. A decisão é esse botão. Ela muda a frequência. E nessa nova sintonia, você começa a perceber oportunidades que antes nem existiam para você. Não porque elas não estavam lá, mas porque você ainda não estava preparado para enxergá-las. Eu me lembro da primeira vez em que experimentei essa sensação. Eu estava completamente perdido. Achava que não tinha futuro algum. Mas naquele dia em que decidi mudar, senti como se um peso tivesse saído dos meus ombros. O medo ainda estava lá, mas pela primeira vez ele não me controlava. Foi como se eu tivesse dado ao universo a permissão para conspirar a meu favor. E de fato, as portas começaram a se abrir. Pessoas que eu nunca teria conhecido entraram no meu caminho. Ideias que eu jamais teria considerado surgiram. E aqui está algo que poucos percebem. A decisão não depende de dinheiro, de tempo, de diplomas ou de circunstâncias externas. Ela depende apenas de você. Muitas vezes você acredita que precisa esperar, mas o esperar é justamente o que mantém você preso. É por isso que apenas uma pequena parcela da população vive a vida que realmente deseja. A maioria continua contando histórias de por que não pode, como se fossem verdades absolutas. Mas todas elas desmoronam diante de uma decisão real. Então eu pergunto:
O que você vem adiando há anos? Qual é a decisão que você já sabe que precisa tomar, mas continua empurrando para depois? Será que não é esse o motivo de ainda estar vivendo os mesmos resultados? Porque, no fundo, a vida não muda quando você aprende mais ou quando recebe a aprovação dos outros. Ela muda quando você decide. Eu me lembro bem da fase em que parecia que nada na minha vida fazia sentido. Eu passava os dias trocando pneus, lubrificando carros, me sujando de graxa em oficinas e postos de gasolina. Eram trabalhos que eu aceitava simplesmente porque precisava pagar as contas, não porque me davam algum tipo de satisfação ou propósito. Naquela época, eu acreditava que meu destino era viver assim para sempre, pulando de um emprego para outro, sem futuro, sem perspectiva. Eu não tinha estudos, não tinha dinheiro guardado, e a minha autoimagem era a de alguém comum, sem chances de conquistar nada grandioso. Foi nesse período que eu trabalhava como bombeiro em Toronto. À primeira vista, poderia parecer uma ocupação respeitável, mas dentro de mim eu sabia que não estava vivendo o que realmente queria. E então algo aconteceu que mudou tudo. Um homem me apresentou um livro chamado Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Eu não tinha ideia de que aquelas páginas continham a chave para uma transformação tão radical. Eu li e reli aquele livro, e pela primeira vez comecei a entender que a mudança não dependia do governo, nem do meu chefe, nem das circunstâncias externas. A mudança dependia unicamente de mim, da minha decisão e da imagem que eu tinha de quem eu poderia me tornar. Eu tomei a decisão de sair do corpo de bombeiros. Muita gente ao meu redor achou que eu estava ficando louco. Como alguém sem experiência, sem diploma universitário, sem nenhum planejamento formal poderia dar certo no mundo dos negócios? Mas eu não deixei que essas vozes me paralisassem. Eu escolhi acreditar que podia, e foi assim que abri a minha primeira empresa de limpeza. Era algo simples, nada glamouroso, mas foi ali que minha vida mudou para sempre. No meu primeiro ano, eu já havia faturado mais de $100.000. Para alguém que vinha de empregos mal pagos e sem esperança de futuro, aquilo foi como sair da noite para o dia. E o mais interessante é que eu não tinha a menor noção de como administrar uma empresa. Eu não sabia nada sobre contabilidade, contratos ou estratégias de crescimento. Mas havia algo mais forte me guiando, a minha decisão irrevogável de fazer dar certo. A cada obstáculo que surgia, eu encontrava um jeito de superar. Quando faltava recurso, aparecia uma oportunidade. Quando parecia que não haveria clientes, um novo contrato surgia. Eu descobri que quando você decide de verdade, o caminho se constrói diante de você, mesmo que no início pareça impossível. Agora pense comigo, quantas vezes você já adiou um sonho porque não tinha o conhecimento completo? Ou porque sentiu que precisava se preparar mais, estudar mais, esperar mais? E enquanto você espera, os anos passam, as oportunidades se perdem e a vida continua igual. Eu poderia ter feito isso também. Poderia ter dito, quando eu tiver mais experiência vou abrir meu negócio. Mas se tivesse esperado, provavelmente estaria até hoje apagando incêndios sem nunca ter descoberto do que era capaz. Existe uma pesquisa publicada na Harvard Business Review que mostra que a maior causa de frustração profissional entre adultos não é a falta de oportunidades, mas o arrependimento por nunca ter tentado algo que realmente desejavam. E o curioso é que quando entrevistados anos depois, a maioria não se arrependia do que tentou e deu errado, mas daquilo que nunca tiveram coragem de tentar. É exatamente aí que entra a decisão. Eu descobri na prática que o dinheiro não era o maior obstáculo. O maior obstáculo era a minha própria mente me convencendo de que eu não era capaz. Quando quebrei essa barreira, o dinheiro começou a aparecer em volumes que eu nunca imaginei possíveis. E eu não digo isso para me gabar, mas para provar que não são as condições externas que determinam o seu sucesso, mas sim a decisão firme de mudar e a coragem de seguir adiante, mesmo sem ter todas as respostas. E aqui eu deixo uma pergunta que talvez mexa com você. Quantas oportunidades você já deixou escapar porque esperou demais para agir? Quantas vezes você se convenceu de que não era o momento certo, quando na verdade
O que faltava era apenas decidir. Porque se há algo que aprendi naquela época, é que não existe momento perfeito, não existe condição ideal, existe apenas a sua decisão. E quando ela é tomada de verdade, tudo ao redor começa a se reorganizar para tornar possível aquilo que antes parecia impossível. Tudo no universo vibra, nada está parado, absolutamente nada. Até mesmo quando você está sentado imóvel em uma cadeira, seu corpo, suas células, sua energia estão em constante movimento. A ciência já provou isso. E o mais fascinante é que seus pensamentos também são energia. E eles vibram em uma determinada frequência. Essa frequência é como uma estação de rádio. Ela determina o tipo de resultado que você vai atrair. A maioria das pessoas passa a vida inteira sintonizada na mesma estação, repetindo os mesmos pensamentos e por isso obtendo os mesmos resultados. Elas querem um novo carro, uma nova casa, uma nova realidade, mas continuam pensando e agindo na mesma frequência em que estão. E como esperar um resultado diferente se a sintonia não muda? Eu comecei a entender esse conceito quando percebi que meus antigos empregos não mudariam minha vida. O ambiente em que eu vivia era o reflexo da frequência mental que eu sustentava. Era como se eu estivesse preso numa faixa estreita, onde tudo o que acontecia comigo era apenas repetição. Foi quando comecei a estudar mais a fundo que compreendi. Se eu desejava um novo resultado, precisava mudar de frequência. Mas como mudar isso? Através daquilo que você pensa de forma persistente e das imagens que você guarda em sua mente. Einstein dizia que a intuição é um presente sagrado e que a razão é apenas uma serva fiel. Mas nós vivemos em uma sociedade que idolatra a lógica e despreza a intuição. O problema é que, quando você depende apenas do que é visível e lógico, fica preso a resultados pequenos, porque só consegue enxergar o que já existe. Já a imaginação e a intuição permitem que você acesse frequências que ainda não são visíveis, mas que estão disponíveis. Quando você cria uma imagem mental forte de quem deseja se tornar, você está, na prática, mudando de estação, alterando a frequência que atrai novas circunstâncias para a sua vida. Lembro-me claramente de quando comecei a colocar isso em prática. Eu não tinha ideia de como abrir escritórios em outros países. Para alguém como eu, que nem sequer havia completado a escola formal, esse pensamento parecia absurdo, mas eu comecei a visualizar isso todos os dias, a me imaginar vivendo naquela realidade, conversando com pessoas de diferentes culturas, expandindo negócios internacionalmente. E o que aconteceu? Aos poucos, pessoas, oportunidades e ideias começaram a surgir. Era como se um quebra-cabeça fosse se montando peça por peça, sem que eu tivesse o mapa completo desde o início. A maior parte das pessoas, no entanto, se recusa a fazer isso porque não consegue ver o caminho todo. É como alguém que sonha em viajar, mas só aceita arrumar as malas quando todas as estradas, todos os pedágios e cada detalhe da viagem já estão mapeados. E como isso nunca acontece, elas simplesmente não vão a lugar nenhum. Quantas vezes você já adiou algo porque não conseguia enxergar todos os passos de antemão? Esse é exatamente o motivo pelo qual tantos permanecem no mesmo lugar. Existe uma pesquisa da Universidade da Califórnia que mostra que pessoas que visualizam seus objetivos de maneira detalhada e consistente ativam áreas específicas do cérebro ligadas à motivação e ao planejamento. Ou seja, não é apenas uma questão mística, existe ciência envolvida. Quando você cria imagens mentais claras, seu cérebro começa a se comportar como se aquilo já estivesse acontecendo, e isso altera suas decisões, sua energia e até as oportunidades que você percebe ao seu redor. Eu gosto de pensar que somos como antenas vivas. A frequência em que você vibra determina o tipo de sinal que você envia e o tipo de sinal que recebe de volta. Quando sua mente está presa ao medo, à dúvida e às justificativas, você continua recebendo situações que confirmam essa mesma frequência. Mas quando você decide mudar a sintonia e começa a pensar como a pessoa que deseja se tornar, sua vida inevitavelmente muda. Não porque o mundo em si mudou,
mas porque você passou a enxergar e atrair o que antes não era visível na estação em que estava. E aqui está a pergunta que você precisa se fazer agora. Em qual frequência você tem vivido? Será que não está na hora de girar o botão, mudar a estação e começar a pensar como alguém que já alcançou aquilo que você tanto deseja? Porque, no final das contas, a vida que você sonha já existe em alguma frequência. O único passo que falta é você se sintonizar nela. Quantas vezes você já disse para si mesmo que começaria algo quando tivesse dinheiro suficiente, quando sobrasse tempo, quando as circunstâncias estivessem perfeitas? Esse é um dos maiores erros que as pessoas cometem. E talvez seja justamente o que tem impedido você de viver aquilo que realmente deseja. A verdade é que o dinheiro, o tempo, as condições nunca aparecem antes da decisão. Eles surgem depois que você se compromete de verdade. Mas a maioria faz o contrário. Fica esperando, adiando, acreditando que um dia tudo vai se alinhar para que finalmente possam agir. Esse dia nunca chega, e a vida acaba se transformando numa eterna preparação que nunca se concretiza. Eu me lembro de um casal com quem conversei em Toronto. Eles queriam comprar uma casa, mas diziam: "Não temos dinheiro." Eu perguntei: "Vocês já escolheram a casa? Já decidiram que vão comprar?" Eles me olharam espantados porque achavam que a decisão vinha depois de ter o dinheiro. Eu disse: "Vocês não precisam do dinheiro para decidir. Precisam do dinheiro para pagar, mas a decisão vem primeiro." Parece contraintuitivo, mas é exatamente assim que funciona. Pouco tempo depois, eles tomaram a decisão e, curiosamente, as condições começaram a surgir. Oportunidades de financiamento, apoio de familiares, recursos inesperados. Nada disso teria aparecido se eles não tivessem decidido primeiro. A lógica comum faz você acreditar que precisa ver o caminho inteiro antes de dar o primeiro passo. Mas é justamente porque você não dá o primeiro passo que o caminho nunca aparece. Imagine se os irmãos Wright tivessem esperado ter toda a tecnologia da aviação moderna antes de construir o primeiro avião. Eles nunca teriam saído do chão. Eles começaram com o que tinham e confiaram no que não sabiam. É isso que separa os que realizam daqueles que ficam paralisados. Eu mesmo já vivi isso inúmeras vezes. Quando abri minha empresa de limpeza, eu não tinha um plano completo, não tinha capital guardado, não tinha experiência. Se eu tivesse esperado ter tudo isso, teria morrido com aquele sonho dentro de mim. Mas porque decidi primeiro. As peças começaram a se encaixar. Pessoas apareceram para ajudar, clientes surgiram, oportunidades de expansão que eu jamais teria imaginado começaram a se revelar. Foi quase como se a vida estivesse esperando que eu me comprometesse para então me mostrar os recursos escondidos. E talvez agora você esteja pensando: mas e se eu tomar a decisão e nada acontecer? Essa é uma das objeções mais comuns. A realidade, porém, é que quando você se compromete de verdade, algo sempre acontece. Não necessariamente da forma que você imagina, mas acontece. O problema é que muitos dizem ter decidido, mas no fundo deixam uma porta aberta para voltar atrás. Isso não é decisão, é tentativa. A decisão verdadeira é irrevogável, não tem retorno. É como queimar a ponte atrás de você e dizer: não há caminho de volta, eu vou seguir até o fim. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que quando uma pessoa toma uma decisão clara e pública sobre algo, a probabilidade de cumprir essa decisão aumenta exponencialmente. Isso porque o cérebro começa a alinhar pensamentos e comportamentos para sustentar aquela escolha. Ou seja, quando você decide de verdade, seu próprio sistema mental se reorganiza para encontrar caminhos que antes estavam invisíveis. Pense em quantos sonhos você já deixou de lado, porque acreditou que precisava ter algo antes de começar. Talvez uma casa nova, uma viagem, um negócio, ou até mesmo uma mudança na sua vida pessoal. Será que não está na hora de inverter essa lógica? Será que não é justamente a ausência da decisão que tem mantido você parado, preso na mesma vida, repetindo os mesmos resultados ano após ano? O segredo não é esperar ter. O segredo é ser primeiro. Quando você assume a identidade de alguém que já vive aquilo que deseja, seu comportamento muda, suas escolhas mudam,
sua energia muda. E como consequência, você começa a atrair recursos, pessoas e oportunidades que antes estavam fora do seu alcance. A decisão é o gatilho, e tudo o mais é consequência. Então eu deixo essa reflexão. O que você vem adiando sob a justificativa de que ainda não tem dinheiro, tempo ou conhecimento suficiente? Porque talvez o que esteja realmente faltando não seja nada disso. Talvez o que esteja faltando seja apenas a sua decisão. Eu aprendi com o tempo que a maior parte das pessoas passa a vida inteira ignorando os dons mais poderosos que carregam dentro de si. Desde criança somos treinados a acreditar apenas no que vemos, ouvimos, tocamos. Nossos sentidos físicos são valorizados como se fossem a única fonte de verdade. Mas a realidade é que eles nos limitam, porque nos prendem apenas ao que já existe, ao que já está diante de nós. Einstein dizia que a mente intuitiva é um presente sagrado e que a mente racional é apenas uma serva fiel. E veja o que aconteceu. Nós construímos uma sociedade que reverencia a serva e esquece o presente. Isso é trágico, porque significa que as pessoas estão tentando construir vidas extraordinárias usando apenas ferramentas comuns. Nós fomos dotados de faculdades mentais superiores que nenhum outro ser vivo possui. Imaginação, intuição, vontade, memória, razão e percepção. São essas faculdades que nos permitem criar algo do nada, ver o invisível, transformar ideias em realidades. Mas como quase ninguém é ensinado a usá-las, a maioria acaba desperdiçando o que tem de mais valioso. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Eu só acredito vendo"? Isso é um erro fatal, porque acreditar apenas no que já existe é como tentar dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Você não enxerga para onde está indo, apenas para onde já esteve. Eu descobri na prática o poder de usar esses dons. Lembro-me de quando comecei a imaginar minha vida muito além da realidade em que eu vivia. Eu não tinha dinheiro, não tinha conhecimento formal, não tinha contatos importantes, mas eu tinha imaginação. Todos os dias eu me via mentalmente vivendo em casas melhores, viajando para lugares que eu nem sabia como chegar, abrindo empresas em diferentes países. Eu me comportava como se aquela vida já fosse minha. As pessoas ao meu redor achavam que eu estava sonhando alto demais, mas o tempo provou que a imaginação não era fantasia, era um plano invisível se materializando pouco a pouco. A intuição também se tornou uma das minhas maiores aliadas. Várias vezes, diante de decisões importantes, eu não tinha todos os dados, não tinha todas as garantias, mas tinha uma sensação forte, quase inexplicável, de que deveria seguir por um caminho específico. E cada vez que confiei nessa voz interior, os resultados foram extraordinários. Hoje a ciência começa a reconhecer isso, chamando de inteligência intuitiva. Há estudos que mostram que pessoas que confiam mais em sua intuição tendem a tomar decisões mais rápidas e muitas vezes mais eficazes do que aquelas que dependem exclusivamente da lógica. E há ainda a vontade, que é essa capacidade incrível de focar em algo até que se torne inevitável. Quando você direciona sua vontade para um objetivo, é como se todo o resto desaparecesse. Foi assim comigo quando decidi mudar completamente minha vida. Eu não dei espaço para dúvidas, não deixei portas abertas para voltar atrás. Eu escolhi focar e manter minha energia inteira concentrada no que queria. O resultado é que mesmo diante de dificuldades, eu não me desviava e as soluções iam aparecendo no caminho. Esses dons invisíveis são como músculos. Quanto mais você os exercita, mais fortes ficam. E quando você aprende a usá-los de forma consciente, percebe que não está limitado pelas circunstâncias externas. É como se tivesse acesso a um mundo paralelo de possibilidades que a maioria das pessoas ignora. Mas para isso, você precisa se permitir acreditar no que ainda não pode ver. Como disse Lincoln, acreditar apenas no que se pode tocar não é fé alguma. A verdadeira vitória está em acreditar no invisível. Agora, pense em quantas vezes você deixou de agir porque não conseguia enxergar a solução lógica. Quantas oportunidades perdeu porque esperou provas visíveis de que funcionaria.
E se em vez disso, tivesse confiado um pouco mais na sua imaginação, na sua intuição, na sua percepção? Será que sua vida não estaria em outro nível hoje? O que eu descobri é que quando você começa a usar esses dons, o impossível se torna apenas uma palavra, porque tudo começa a se organizar de acordo com a imagem que você sustenta dentro de si. Talvez você não tenha consciência, mas já usou isso em algum momento. Quando desejou muito algo simples como uma roupa, um carro, ou até um encontro especial e decidiu que teria, você encontrou uma maneira, mesmo sem saber como no início. Isso é prova de que esses dons funcionam, mesmo que de forma inconsciente. A diferença é que agora você pode usar esse poder de maneira intencional para construir a vida que realmente deseja, em vez de continuar limitado pelo que já enxerga com os olhos físicos. A pergunta é: você está disposto a parar de viver apenas com o que os sentidos mostram e começar a explorar a riqueza dos dons invisíveis que já possui? Porque o dia em que fizer isso, vai descobrir que nunca esteve limitado de verdade. O limite sempre esteve apenas na forma como você escolheu enxergar a si mesmo e ao mundo. Se existe uma única ideia que você deve carregar deste vídeo, é que nada muda até que você decida mudar. Não é sobre esperar ter mais tempo, mais dinheiro ou mais certezas. É sobre assumir agora o controle da sua vida e alinhar sua mente com a frequência daquilo que deseja viver. Essa é a chave que transforma tudo. E já que você está aqui, não pare por aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela vai levar você ainda mais fundo nesse caminho, subindo mais um degrau na sua evolução de sabedoria para que se torne 1% melhor do que é hoje. Eu agradeço por estar comigo até aqui e já o espero no próximo vídeo.